Então vamos à palavra de hoje. Hoje é um culto da ceia. E sempre na ceia eu trago uma palavra ligada a que ela representa. Então vamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler dois versículos, versículos 30 e 31. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículos 30 e 31. Então acompanhe a leitura. Olha, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é espírito. Então muitas vezes a gente ouve e não mergulha na palavra. A gente ouve um montão de coisa, passa pela mente, a gente até pensa que entende. Mas o que eu quero é que ela se torne viva dentro de você. Porque quando ela se torna viva, você vai vivê-la na sua vida, vai ser a sua própria vida. Então vamos ler, versículo 30. Mas vós sois dele. De quem nós somos? Nós somos dele. Em Cristo Jesus. Olha lá, em Cristo nós somos dele. E o que Cristo Jesus se tornou da parte de Deus para nós? Olha lá. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós vamos trabalhar nesta palavra, redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, vai se gloriar no Senhor. Ó Deus, abra o nosso entendimento, Senhor. Olha esses meus irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham e nos seguem na internet. Abra o nosso entendimento, que essa palavra chegue longe nesse Brasil. E aqueles que já estão amadurecidos, o fruto maduro, seja alcançado e seja colhido pela Tua própria palavra. Senhor, acreditamos que será. E oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então o que Cristo se tornou da parte de Deus para mim? Repare bem, não tem a parte do homem. É da parte de Deus. Cristo se tornou para mim. Então o apóstolo Paulo fala. Ele se tornou sabedoria. Então a minha sabedoria é Cristo, não é sabedoria humana. Se tornou justiça. A minha justiça é Cristo, não é justiça humana. Se tornou a minha santificação. Se eu estou em Cristo, eu já sou santificado. Mas ele se tornou também para mim a minha redenção. E o que é a redenção? Vou dar o mesmo exemplo de que eu já dei umas 30 mil vezes, né? Você foi na escola e estudou a história do Brasil, sim ou não? E eu estou virando sim ou não, hein? Melhor parar com isso. Nada de sim ou não, não começa, hein? E lá você estudou sobre a história do Brasil, sim ou não? Estou brincando. E você aprendeu que na colonização do Brasil trouxeram bastante irmãos africanos que eram os escravos que vinham trabalhar nas lavouras, no plantio do café, da cana-de-açúcar, na extração dos minerais, né? E durante um longo período houve a escravidão aqui no Brasil. Aqueles povos eram comprados e eles vinham e trabalhavam por comida. Eles eram escravos, eles tinham um senhor sobre a vida deles, que mandava neles, e eles não tinham opção, eles eram escravos, tratados às vezes como animais. Mas um dia a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, senhora. E o que é a Lei Áurea? Era o fim da escravidão, o fim da escravidão. Quem estava perto da princesa Isabel recebeu logo essa notícia. Mas os escravos que estavam no interior do país, os donos deles, não queriam que eles recebessem essa notícia. Então mantiveram eles ainda escravos, mesmo sendo livre, durante um bom tempo, porque eles não receberam a notícia. Mas a partir do momento que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, houve a abolição dos escravos, acabou a escravidão. Aquelas pessoas que eram escravas, que tinham um dono,
por força de lei, se tornaram livres da noite por dia. Da noite para o dia. Os que receberam notícia rápido, tinham duas coisas para fazer: assumir a liberdade e partir para cima, ou se acovardar e continuar debaixo do senhorio dos seus senhores, por medo de tentar alguma coisa. Os que estavam no interior do país, mais longe, tentaram esconder a notícia deles. Eles já eram livres, mas não tinham a notícia, não tinham a palavra, não sabiam. E ficaram presos e escravizados, mesmo sendo livres por um bom tempo. Então o que a Lei Áurea proporcionou para os escravos? A redenção. A redenção. Acabou a escravidão. Acabou a escravidão. Olha, eu vou te pregar o evangelho que vem da cruz. Agora Paulo fala o quê? Que Cristo se tornou da parte de Deus para mim. Repare bem, não tem o esforço do homem. O que os escravos brasileiros fizeram para receber essa libertação? Eles se esforçaram? Não. Eles pagaram preço? Não. Eles deram alguma coisa? Deram algum dinheiro? Não. Eles não tinham nada para fazer, eles não tinham poder para adquirir a redenção por esforço próprio. Eles só receberam a notícia. E essa notícia libertou eles sem que eles fizessem nada. Não teve a participação deles. Agora Cristo se tornou o quê? Olha, você precisa entender isso. Ou permanece acomodado, ou acredita e parte para cima. Acredita e viva isso aí. Cristo se tornou da parte de Deus para nós redenção. O fim da escravidão. O fim do cativeiro. Se houvesse algum senhor que mandasse na nossa vida, quando Cristo disse está consumado, acabou. Eu afirmo, você pode talvez não entender isso. Você da internet pode estar numa igreja que só te põe medo, peso, jugo, o diabo, escravidão. Você está atormentado. Você está pior do que quando não ia na igreja. Porque tem igreja que a pessoa vai ficar pior do que quando não ia na igreja. Porque acabam com a cabeça dela, e tanto medo, cobrança, acusação, opressão, ameaça, acabam com a cabeça dela. Se você é salvo, se nasceu de novo, você é crente verdadeiro, entende quem é Jesus, você não é mais escravo de nada. Agora, ou você acredita, repare bem, a palavra de Deus se torna viva na minha vida quando eu acredito. Entende? Não basta eu ter um prato gostoso, sentir aquele cheirinho, ai que delícia, e não mastigar, não engolir aquilo. Não basta só olhar a beleza, né? Vocês irmãs que assistem os programas de, como é que é, Ana Maria Braga, é isso? Aquelas coisinhas gostosas, né? Não vem o cheiro, não vem nada, só fica assim, ó. Né? Precisa comer, experimentar, só fica vendo eles fazer assim, eles têm que fazer mesmo que está ruim, todos aqueles que provam têm que fazer né? Tem que fazer porque está lá, está todo mundo vendo. Às vezes não está tão assim, mas tem que experimentar. Você tem que experimentar a palavra, tem que partir para isso, é partir para Senhor, eu acredito nisso. A partir de agora eu sou uma pessoa que conhece essa verdade. Eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar como um redimido. Acabou a escravidão. Muitos escravos não tinham para onde ir, então eles ficaram sujeitos ao seu senhor. Mas alguns saíram do cativeiro e se viraram mesmo não tendo nada. Então Cristo é o teu redentor. Fizeram aquele redentor lá no Rio de Janeiro, aquela imagem com os braços abertos, né? Cristo redentor. Para nós aquela imagem como ponto turístico é maravilhosa, né? Eu nunca fui para lá. Se você já foi, deve ter visto quanta gente vai para lá. Mas espiritualmente não significa nada. Mas aquilo dá a impressão de um Cristo redentor. Quantos lugares que você vai em fazendas, né? Em sítios tem lá uma plaquinha. Estou lembrando do Galdino. Sítio Redenção, Fazenda Redenção. Às vezes não sabe nem o que significa isso. O que é redenção? Fim da escravidão. Se você é um crente de verdade, você é redimido por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu redentor. Ele pôs um fim na escravidão.
Agora eu preciso crer. A fé torna a coisa viva. A fé torna real a palavra de Deus. A fé acende a palavra de Deus. Olha o que eu estou te dizendo. A fé não é para quem está acomodado e fica assim, será? A fé é para aquele que recebe a palavra, se levanta dentro ali, acredita. Entende? Quero viver isso, experimentar. Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber o cálice. E uma das coisas que a ceia representa é isso. Na morte do Senhor Jesus, Ele se torna o nosso Redentor. Acabou a escravidão. Por isso eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, para aqueles que vão ouvir na internet. Se você não entendeu a redenção, você ainda vai procurar gente para pôr a mão na tua cabeça para te libertar. Mas se você entender que Cristo já cumpriu a redenção na sua vida, que Ele é o Redentor, que se você é dele, que foi comprado pelo sangue dele, você nunca mais participa de uma reunião chamada culto de libertação, porque você já é liberto pelo teu Redentor. Já é liberto, não precisa de água, de óleo, de nada dessas coisas. Isso é tudo farsa, isso não é evangelho. Agora, acendeu isso dentro de você, já está vivo. Essa é a minha preocupação. Ou ainda, você precisa ouvir aquilo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo ainda vai te iluminar, ainda vai, tem que despertar. Então vamos para a palavra de Deus, vamos encontrar isso na palavra de Deus. Já lemos 1 Coríntios 1,30, agora vamos para Romanos capítulo 3. Volta aí um pouquinho. Aquele que entendeu a redenção tem paz. Aquele que entendeu a redenção já viu a grandeza de Jesus Cristo. Já viu como Jesus Cristo é gigantesco, é glorioso, está sentado acima de todos os céus. Quem entendeu a redenção já compreendeu a autoridade que Jesus Cristo tem, o domínio sobre todas as coisas que Ele tem. O Deus forte, o Emanuel, Deus conosco, já descobriu isso. Mas quem não entendeu ainda tem uma visão pálida de Jesus Cristo. Então Romanos capítulo de número 3, vamos ler desde o versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que, pastor? Sem lei, sem a velha aliança se manifestou a justiça de Deus? Sim, olha lá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que coisa interessante. Sem a lei se manifestou a justiça de Deus na cruz. E a lei e os profetas são testemunhas de que ninguém era salvo por obras e por justiça própria, que precisava da justiça da cruz. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele mostra o estado de todos os homens. Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Olha lá o versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é ser justificado? Você foi inocentado, Cristo pagou a tua dívida, pagou o que você não podia pagar. Você foi inocentado, teu nome está limpo, você aos olhos de Deus está sem culpa, é inocente, porque Cristo pagou pela tua culpa na cruz do Calvário. Aí ele diz: sendo justificados, olha, não tem a minha parte, gratuitamente por sua graça. É a graça de Deus que faz isso. Mediante o que? A redenção que existe, que há, do verbo haver, existir, que existe aonde? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 24 de novo: sendo justificados de graça, gratuitamente pela graça de Deus, mediante o que? A redenção que existe em... Fora de Cristo não há redenção. Fora de Cristo não há redenção.
Mas nós estamos em Cristo está a nova criação. Nele nós somos mais do que vencedores. Aquele que está em Cristo, não há mais condenação. A nova criatura está em Cristo. Você vai encontrar no Novo Testamento. No Velho você não acha uma expressão assim. Mas no Novo Testamento você vai achar em Cristo, por meio dele, nele, em Cristo, significa que eu estou dentro de uma situação, dentro de um sistema chamado em Cristo. E se eu estou ali dentro, se eu estou em Cristo, não tenho mais condenação, e a nova criação está em Cristo, a redenção, ela também está em Cristo. Então fora de Cristo não há redenção, mas se eu fui transportado e postos, e nós fomos postos em Cristo, eu estou dentro dele, e a redenção está em Cristo. Acabou a escravidão. Se você resistisse a esses pensamentos ruins que vêm na cabeça, se você confrontasse esses medos que vêm lá de dentro, se você enfrentasse o que tem que enfrentar com coragem, acreditando na redenção, você vai descobrir uma coisa totalmente nova. Então a redenção está onde? Está em Cristo. Vamos lá para Efésios agora. Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 1. Textos que nós lemos aqui muito. Efésios capítulo 1. Vamos ler desde o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3. Que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, no qual é em Cristo, nele, nós temos a redenção pelo sangue e os pecados. A remissão dos pecados. Como é difícil fazer o crente entender que os pecados deles foram pagos. Eu vou citar essa frase de novo. Talvez não deveria, talvez vocês são muito novos para entender isso. Mas quando Cristo vai na cruz e paga pelo nosso pecado, na nossa cabeça é assim, a gente tem essa divisão. Bom, o meu passado e paga pelos pecados do presente. Mas o futuro é uma incógnita. Então você tem que entender. Quem está debaixo da lei vai falar, heresia, pode falar. Não estou nem aí para isso. Quando Cristo vai na cruz e paga os nossos pecados, presta atenção. Engloba toda a tua vida aqui na face da terra. Olhe para mim e entenda isso, pelo amor de Deus. Cristo não fez uma obra pela metade. Ele paga pelo teu passado, por tudo que você foi, você é uma nova criatura. Ele paga se você cometeu um erro no presente, e Ele quita a tua dívida no futuro, porque Ele sabe que você nessa carne, você vai pecar. Ele sabe que você tem pensamento errado, mesmo não querendo. Não adianta eu pôr um paletó e gravata, vir aqui e dar uma de santo, porque eu não sou santo e não consigo ser como a Bíblia quer que eu seja. A minha santidade é Cristo, eu me escondo nele. Eu falho todos os dias. Ainda bem que sou só eu. Você não. Hoje mesmo você vai sair daqui, pode se irritar no trânsito e quase falar um palavrão. Pastor! Estou vendo um montão de víbora na minha frente, eu a pior de todas. Deus sabe, presta atenção. Deus sabe que você não consegue ficar sem pecar. A tua mente está programada para coisa errada.
Você tem um corpo cheio de desejos que quer fazer tudo errado. Você já descobriu isso ou não? Deus sabe que você se irrita. Em qualquer aperto você fala uma mentirinha para se sair bem. Ele sabe. Não sabe? Ele sabe porque mais que você se esforça, nós não gostamos de pecar, nós não gostamos da mentira, do engano, nós odiamos isso, mas tem uma coisa nessa nossa carne. Ela é fraca e ela acaba caindo nessas coisas. Então, por Deus saber que eu sou incapaz de não pecar, Ele pagou minha dívida na cruz do Calvário até o futuro. Por isso que lá em João fala, se você cometer um pecado, confesse o pecado, fala com Ele. Deus, eu não consegui, eu dei maior mancada, me irritei, Senhor. E o sangue de Jesus vai fazer o quê? Esse sangue da nova aliança nos purificará de toda injustiça causada pelo pecado. Ele deixou a porta aberta para falarmos, confessarmos, termos acesso com confiança, acreditarmos no perdão. Então, quando Ele vai na cruz, Ele olha para você e vê você defeituoso, sabe que você vai dar muita mancada, né? Ele sabe que você vem com aquela roupinha bonita de domingo. O pastor lá na frente, barrigudão, minha barriga está diminuindo, tomara. Né? E ele vem lá com aquele paletó: irmãos, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês. Aí todo mundo, né? Como se ele fosse o maior santo. Mas ele não vai contar que foi tentado olhar para aquela mulher bonita. Ele não vai contar isso. Mas lá no coração dele está a concupiscência, prostituição, impureza, lascívia. As obras da carne de Gálatas 5. Você entende ou não? Enquanto o crente, o homem, não entender que essa natureza caída é depravada, é estragada, é contaminada, e Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer em Romanos 7, a partir do versículo 14, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ao querer fazer o bem, eu encontro uma coisa que está na minha carne, que o mal reside em mim, pois lá dentro de mim eu tenho um prazer na lei de Deus, mas a minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Preciso falar essas coisas, porque é cobrado da gente uma perfeição que nós nunca vamos ser aqui na terra. Mas na cruz, graças a Deus, Deus sabendo desses meus defeitos, dessa incapacidade na carne, Ele sabendo que eu vou falhar, Ele já quitou o futuro, me escondeu em Cristo e me deu acesso ao perdão cada vez que eu errar. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Os da lei, vamos mandar pedra sobre ela, né? Põe no banco, expulsa da igreja, não serve mais, né? Vai para o inferno, é filha do diabo, é Jezabel, né? Não fala assim? Matam as pessoas. Tem gente que fica com raiva de mim que eu falo assim. Fui chamado para falar assim. Mas quando trouxeram ela perante Jesus, Jesus viu que todos aqueles que queriam condenar eram piores que ela. Falou: vou pegar essa cambada aí, vou pegar. Ficou quietinho escrevendo na terra, lá não ficou? Eles insistindo na lei. Jesus falou: tudo bem, então cumpre a lei. Ó, vocês todos que estão com a pedra na mão, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí eles olharam assim, aí olharam para dentro deles. Tinha um monte de gente que adulterava também lá, querendo atirar pedra. Aí eles foram se afastando e ele falou para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? E ele falou: nem eu te condeno. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Jesus é assim, a graça de Deus é assim. Acredita no perdão de Deus? Acredita no perdão de Deus. Então, no qual nós temos a redenção pelo sangue. Já temos, não é uma coisa futura. A redenção é em dois aspectos. Deus me liberta aqui na terra, não posso demorar muito. Me liberta, me limpa. E depois vai me libertar do corpo para herdar a vida eterna. Eu vou estar preso nesse corpo por enquanto, nós vamos ler isso. Mas a escravidão acabou. A escravidão acabou, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, Colossenses capítulo 1, vamos lá. Você já viu muitas vezes eu pregar isso.
13, 14. Olha lá, versículo 13, 14. Olha aqui a redenção. Olha aqui a redenção. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas. De onde ele nos libertou? É para nós isso? É para o crente isso? É para quem nasceu de novo isso? É para quem é salvo por Jesus Cristo? O que ele fez? O que ele fez por nós? Nos libertou do império das trevas. Nos libertou do império inteiro das trevas. Já libertou. Eu não preciso lutar, não preciso ficar em jejum para me libertar, eu não preciso subir no monte para me libertar, não preciso ir na vigília para me libertar, eu não preciso passar o óleo, eu não preciso fazer um voto, dar um dinheiro, não preciso de nada disso para me libertar. Não! Isso é religião, é o falso evangelho que te custa tudo. Está escrito que ele nos libertou do império das trevas. Olha, eu estou te lendo, eu estou inventando? Não! Repare bem, se você for procurar isso em Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai achar essas coisas. Se você for no Velho Testamento, você não vai achar essas coisas. Porque a revelação foi evoluindo, crescendo, foi sendo abertos os olhos lentamente, progressivamente. Se eu ler lá Mateus, Marcos, Lucas, João, não vou encontrar que ele me libertou do império das trevas. Não vou. Se eu ler Atos dos Apóstolos, eu só vou ver que Paulo se converteu lá, mas não vou ver que ele me libertou do império das trevas. Mas Paulo teve a revelação de que ele nos libertou do império das trevas. Olha aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados, saímos de um lugar de escravidão, fomos transportados para um lugar de liberdade. Estamos no reino do Filho do seu amor. Estamos em Cristo. Estamos ou não estamos? Então, olha o pavor que puseram na nossa cabeça no passado, o medo do diabo. É o diabo nisso. Eu já falei isso, vou falar de novo. Vou visitar uma irmã e tinha um pano de prato pendurado, e o pano de prato tem uns desenhinhos, aí tem um desenho meio torto assim. Olhou para aquele desenho, parecia a cara do diabo. Olha o diabo no pano de prato. Até naquilo ela via diabo no pano de prato. Imagine nas outras coisas. Então foi posto na nossa cabeça isso. O diabo está o tempo todo mandando flecha, mandando seta, me rodeando, me perseguindo. Ele dorme no meu telhado, acorda no meu portão, e à tarde ele está atrás na casa do vizinho, e o demônio, eu tenho que lutar, e sai demônio. Aí me dá uma lista com 300 nomes de demônio, eu tenho que acordar todo dia de manhã, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Eu vou cantar aquela música, está amarrado em nome de Jesus, né? Tá amarrado, virou um tá amarrado que não está na Bíblia. Qualquer coisa, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Amarrado está a cabeça dele. A cabeça dele que está amarrada. Está amarrada. Que o diabo está lá. Nos libertou. Olha como ele é grande. Olha como ele é grande. Olha como ele é poderoso. Eu criei nele. Ele me libertou. Me libertou do império das trevas, me libertou do império das trevas, me libertou para sempre, me transportou, me tirou da situação de escravidão e me pôs aonde? No reino do Filho do seu amor. Olha o versículo 14, no qual nesse reino onde nós estamos, no qual nós temos a redenção. Tem tradução que tem ainda isso, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, no qual nós temos o que? A redenção, o fim da escravidão. No qual, nesse reino, que nós somos libertos do império das trevas, transportados, onde nós estamos, nós temos a redenção, acabou a escravidão. E os pecados, de novo, e a remissão de todos os pecados, tudo pago. Tudo quitado pelo Senhor Jesus. Você acredita nisso? Como é difícil fazer a pessoa entender que ela é liberta do império das trevas. Ela não crê. Ela passou anos indo toda sexta-feira pôr a mão na cabeça e fazer assim. Ela passou anos, criou
criou uma cunha tão grande na cabeça dela que, se ela não tomar o passe evangélico da sexta-feira, ela vai passar mal a semana toda. Olha a cabeça dela. Ela precisa fazer assim, ó. Você vê o que eles fazem? Sui, põe a mão para trás, tirando o mal deles, mandando para trás. Coitado do que tiver atrás. Vai passando de um para o outro. O último, então, está ferrado. Vai cair tudo nele. É por isso que o pastor fala no fim do culto: ó, e o diabo está lá na porta te esperando. Ele não fala isso? Fala. Ai, meu Deus. Não leve a mal eu estar falando isso. Não? No qual temos a redenção, e os pecados é a remissão de todos os pecados. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 9. Olha como fala da redenção o Novo Testamento. Como ensina isso. Por que as pessoas não ensinam isso? Eu nunca vi ninguém vir na televisão. Eu falo assim para mexer com as pessoas que estão aqui e aqueles que estão no YouTube. Eu nunca vi ninguém vir na televisão e pregar essa redenção. É um assunto tão glorioso, tão rico, tão poderoso, e as boas novas de grande alegria. E a pessoa vem para brigar por político, vem para vender livro, para dar óleo da independência, para pedir dinheiro. Meu Deus, com aquele horário de televisão, e não fala essas coisas. Por que não fala essas coisas? Isso liberta o povo. Então, Hebreus capítulo 9, 11 em diante. Ele está dizendo aqui que o sacrifício de Cristo é perfeito. Esse capítulo fala dos rituais, dos sacrifícios, tudo aquilo que eles faziam na velha aliança. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues e de bodes e de bezerros, tudo que se praticava na velha aliança, que ele não resolvia nada, mas pelo seu próprio sangue, olha lá, entrou nos santos dos santos uma vez por todas. E o que ele conquistou para nós? Tendo obtido, olha só a redenção que é, uma eterna redenção. Então Cristo entrou num santuário não feito por mãos humanas, entrou num santuário celestial, não com aquele sangue de animais do Velho Testamento que não resolvia nada, mas ele entrou com o próprio sangue. O que o sumo sacerdote fazia? Uma vez por ano ele entrava no Santos dos Santos com sangue dos animais, fazia expiação pelos pecados dele e do povo. E todo ano tinha que se fazer aquilo. Cristo entrou com o próprio sangue dele, sangue puro, sangue de Deus, sacrifício perfeito. Ele era o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Ele era o homem perfeito, Deus homem, homem Deus. Sangue dele não tinha nada de Adão, ele não nasceu, ele não tinha pecado, ele não era pecador. Então ele entrou lá nos lugares celestiais, nos santos dos santos, como sumo sacerdote, o verdadeiro. E com o sangue dele ele fez a expiação. E ele conseguiu o que para nós? Uma eterna redenção. Se ela é eterna é porque não acaba. Se ela não acaba, não tem fim. Se não tem fim, eu nunca vou perder essa redenção. Não se perde a redenção. Então olha que coisa gloriosa, que feito. Se você não entende muito isso, deixa cair no seu coração. Mas quando o Cristo, ele vai lá nos lugares celestiais com o próprio sangue, entra num santuário nos céus, faz a expiação do nosso pecado e obtém para nós uma redenção eterna. Essa libertação que eu estou te pregando, ela é eterna. Nunca mais você vai ser escravo de nada. Nunca mais. Agora, se você crer nisso, a tua visão de Deus muda totalmente. Se você crer nisso, você vai entender o sacrifício de Jesus. Nós vamos comer o pão e beber o cálice. Quantos anos nós tomamos a ceia? Não é santa, não está escrito Santa Ceia, é só ceia do Senhor. Tira essa palavra santa aí, está acrescentado, isso não existe. Quantos anos nós participamos da ceia sem entender? Eu vim de uma igreja que chegava na ceia, o pastor enchia um montão de copinho de plástico de café. Quando a gente tomava, agora o copinho são os seus problemas, esmaga. Sem sentido algum, sem espírito, sem nenhum entendimento.
Ah, você vai prosperar, ceia da prosperidade. Eu vou tomar a ceia para ganhar um dinheiro, para dar volta por cima. Olha a farsa. O que fizeram da ceia do Senhor? A ceia não expressa essas coisas. A ceia expressa, entre outras, a redenção. A redenção, fim da escravidão, uma redenção eterna. Aquilo que Ele já fez por nós. Eu sei que tem muita igreja que prega a graça, que fala que a ceia não existe. Acabou, é Páscoa. Eles creem assim, Deus abençoe. Mas eu vejo na ceia uma coisa gigantesca, uma ordenança dada por Cristo na nova aliança, que expressa a grandeza da obra da cruz 100%. Por isso que ele fala, quando você beber o cálice e comer do pão, vocês estão anunciando a morte. Eu não estou comemorando o aniversário de morto, que nem eles falam. Eu estou trazendo a memória, lembrando os feitos da cruz, a grandeza, anunciando, Jesus já morreu, e se Ele morreu, tudo está consumado, tudo está realizado, acabou, eu só preciso crer, nada mais preciso fazer a não ser crer. Então Cristo conquistou para os pecadores perdidos uma redenção, um fim da escravidão eterna. Olha que isso é salvação. Olha que grande a salvação. Você vê isso? Vou ler mais uma vez. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não feito por mãos desta criação humana, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, lá nos céus, uma vez por todas, e tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Olha lá, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por que ele muda? Por que o sangue vai purificar a consciência? Onde estão as obras mortas? É aquele monte de coisas que puseram na nossa cabeça que não dão em nada. Você entende? É eu passar um óleo, é uma obra morta, que eu vou achar que vou me libertar. Mas não dá em nada, é uma obra morta, não produz o efeito da cruz. É um montão de coisas que a igreja pede para mim fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer eu estou mal. Isso vai me libertar, mas não dá em nada, porque não é a obra da cruz. São as obras mortas. Então a consciência da pessoa é pesada. Por quê? Porque ela faz isso há anos, ela pratica essas obras há anos. E ela não se sente livre, ela não alcançou a libertação que aquilo prometia. Ela não consegue cumprir tudo aquilo que que a igreja exige dela. Ela começa a ficar com a consciência acusada, começa a vir assim, olha, Deus não está muito contente comigo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Isso aqui eu fiz, mas aquilo eu falhei. Nossa, acho que Deus vai virar o rosto para mim. Eu estou devendo isso, eu estou devendo aquilo. Eu parei. Nossa, eu não dei o dízimo. Eu me tornei um ladrão. Eu vou para o inferno. Estou com maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Olha a consciência dela como vai ficando pesada, acusada. Você pergunta para ela: você tem convicção da salvação? Ela vai falar assim: eu estou me esforçando. Eu estou lutando. É isso que ela vai falar. Não tem convicção. As obras mortas acabaram com a consciência dela. Ela vive com a consciência acusada de tanta cobrança que puseram lá. Agora o que o sangue de Cristo faz? Quando eu entendo a obra da redenção e o que o sangue fez por mim, o sangue limpa a minha cabeça, a minha consciência das obras mortas. Estou livre da religião, acabou. Estou com a mente livre, a mente de Cristo, mente solta, inteligente, sem condenação, sem culpa, sem acusação. O sangue resolveu o problema da minha consciência. Não tenho, por isso que Pedro fala, se a tua consciência não te acusa, você está em paz com Deus. Não é? Se ela te acusa, sabe que Deus é maior do que a tua consciência. Então, se a minha consciência não me acusa, eu tenho paz com Deus. Tua consciência está te cobrando coisa ainda? Você não entendeu a graça, hein? Não se refugiou na graça ainda. Purificará a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Aí sim, quando for limpada a minha consciência desse monte de obras mortas,
Eu vou servir um Deus vivo. Eu vou ver que Deus é Deus vivo, para servirmos ao Deus vivo. Não está escrito isso aqui? Então vamos voltar. Eu vou deixar a segunda parte para outro dia. Então vamos lá, onde nós começamos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E depois eu vou chamar os irmãos que vão ajudar a servir. Os de sempre já venham aqui na frente. Se faltar alguém, eu chamo a ministrar assim. Então 1 Coríntios 1, 30 e 31, olha lá. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Olha lá, Cristo é minha sabedoria, Cristo é minha justiça, Cristo é a minha santidade, e Cristo é a minha redenção. Para aquele que, como está escrito, que se eu vou me gloriar de alguma coisa, não vou me gloriar em nada do homem, porque não tem que se gloriar no homem, mas eu vou me gloriar em Deus, que fez tudo isso por mim, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Fala assim, amém.